Olá chicos, que tal? Aqui é o professor Roger e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua espanhola. No encontro de hoje, vamos retomar alguns conceitos da aula anterior de publicidade e entrar no modo imperativo afirmativo. Sobre publicidade, en el lenguaje publicitario y en las propagandas hay varias estrategias lingüísticas para convencer e persuadir al lector a que compre um produto ou acerte uma ideia. Ou seja, dentro da linguagem publicitária, ela pode trabalhar sobre dois aspectos. Primeiro, vender um produto, uma marca, divulgar uma marca, ou também uma campanha publicitária, fazendo com que o leitor tenha consciência sobre aquele objeto. Aqui nós temos o texto verbal e texto não verbal. Notando aqui dentro desse aspecto da publicidade que ela trabalha tanto com o texto verbal, a parte linguística, a parte escrita, nós temos alguns símbolos que vamos retomar depois, e também o texto não verbal, constituído por imagens. Na parte verbal, observando aqui, relembrando a aula anterior, nós tínhamos algumas etiquetas, algumas retratando temas como vida, dia sem álcool, a informação do telefone e frases com chamadas de conscientização. El alcohol te marca de por vida, tu decides, es tu responsabilidade. Além do enunciado desmarca-te e há algumas modas que é melhor não seguir. O modo imperativo é o modo verbal que se utiliza dependendo do contexto, ou seja, para instruir, para aconselhar, para ordenar, permitir e rogar. No caso dessa publicidade, foi utilizado para convencer ao leitor de que acerte a ideia de não tomar álcool, ou seja, no enunciado dizia: há algumas modas que é melhor não seguir, desmarca-te. No sentido de desvincule-se, né? Não entre nessa furada, tá? Tendo em conta o discurso de Benjamin Franklin, as formas imperativas pensad e hablad estão dando uma ordem, dando um conselho, haciendo um pedido. A frase é: pensar com sencillez e justiça e hablar como pensais, ou seja, pensai com simplicidade e justiça e falai como pensais. Nesse enunciado, está dando uma ordem, um conselho ou fazendo um pedido? Vou te dar um tempo.
Então, pessoal, se vocês entenderam esse enunciado como dando um conselho, fizeram de forma correta. Ele está aconselhando o jeito de pensar, né? Pense com simplicidade e com justiça e fale como pensais, tá? O modo imperativo, ele usa praticamente todas as pessoas verbais, com exceção da primeira pessoa, que seria yo. Então, aqui retomando, tu, vos, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras e ustedes. Lembrando que vos é o uso informal. Para o uso de tu, se quita a S do presente de indicativo, ou seja, tira a S do presente do indicativo. Se vocês observarem, tu saltas muito alto no presente, o imperativo fica salta mais alto, tira o S. A mesma coisa vai ocorrer nas duas outras conjugações. Na segunda conjugação, verbos terminados em er, comer, então tu comes, come el chocolate, e a mesma ocorre na terceira conjugação, verbos terminados em ir. Tu escribes, do verbo escribir, tu escribe la tarjeta, tá? Aqui eu vou dar um tempo para vocês copiarem, ok? Então marquem isso no caderno. Então, pessoal, copiaram a regra? Vamos para o próximo caso. Agora, com o uso de usted. Cambian las vocales de la terminación en respecto al imperativo de tu. Na primeira conjugação, habla tu, ficaria hable usted. Troca o A pelo E. A em tu, E em usted. Para a primeira conjugação, verbos terminados em ar. Na segunda conjugação, os verbos terminados em er, comer, então come tu, coma usted. E na terceira conjugação, os verbos terminados em ir, bibe tu, biba usted, tá? Copiem também o enunciado aqui da explicação para deixar isso aí anotado no caderno.
Então, pessoal, existem algumas irregularidades quanto ao uso do imperativo afirmativo em segunda e terceira pessoa do singular. Observem esses verbos. Verbo decir, di tu, diga usted. Verbo hacer, haz tú, haga usted. Verbo poner, pon tú, ponga usted. Verbo salir, sal tú, salga usted. Verbo ser, sé tú, sea usted. Verbo tener, ten tú, tenga usted. Verbo venir, ven tú, venga usted. E o verbo ir, ve tú, vaya usted. Vou dar um tempo também para vocês anotarem no caderno esses verbos. Então vamos para um exercício de fixação. Em la frase, sé un buen estudiante y estudia mucho para la prueba, las personas verbales es tú o usted. Lembrando que vocês têm o verbo aqui, ser um buen estudiante e estudia mucho. Esses dois verbos estão em segunda pessoa tu ou terceira usted. Um tempo.
Então, se vocês responderam, responderam de forma correta. Parabéns! Vamos para mais uma regra. Para o uso de ustedes. Estou indo para ustedes já, tá? A terceira pessoa do plural, mas depois iremos retomar a segunda do plural, tá? Então aqui, añade una N al imperativo singular usted. Ou seja, enquanto usted hable, tá? Hable usted, hablen ustedes. É o plural, terceira do singular e terceira do plural. Verbos de primeira conjugação terminados em ar. Para os verbos da segunda conjugação terminados em er, também coma usted, coman ustedes. E para a terceira conjugação, verbos terminados em ir, bibir, por exemplo, biba usted, biban ustedes, ok? Para nós outros, vocês vão acrescentar aqui a terminação mos al imperativo de usted. Para a primeira conjugação, verbos terminados em ar, hablar, hable usted, hablemos nosotros ou nosotras. Segunda conjugação, verbos terminados em er, coma usted, comamos nosotros, nosotras. E para a terceira conjugação, verbos terminados em ir, biba usted, bibamos nosotros, nosotras, ok? Um tempinho para vocês copiarem o conceito dessa explicação. Continuando, pessoal, agora para el uso de vosotros, vosotras. Substitui la R del infinitivo, del verbo, por una D. Aqui é fácil também. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar, cantar, ou seja, tira o R e coloca D, cantad, vosotros, vosotras. A mesma coisa ocorre na segunda conjugação com os verbos terminados em er, correr, tira o R, coloca D, corred, vosotros, vosotras. E na terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, partid, partid, vosotros, vosotras. Ok? Vamos para mais um exercício de fixação. Passe a seguinte forma impersonal de obrigação a la forma imperativa de la segunda persona del plural, vosotros, vosotras. Ou seja, a frase ela está de forma impessoal. Hay que evitar las bebidas alcohólicas.
Passando essa frase para o imperativo afirmativo na segunda pessoa do plural, ficaria eviteis las bebidas alcoólicas ou evitad las bebidas alcoólicas. Um tempo. Então, pessoal, observem que a regra da segunda pessoa do plural vosotros, ela é muito clara. Você tira o R do verbo e coloca uma D. Ou seja, a forma correta, evitad. Ok? Parabéns. Vamos lá. E agora para o uso de vos. Lembrando que vos é um uso informal da língua. Suas formas sempre terminam em vogal acentuada, coincidindo com a del verbo em infinitivo, tá? Então, primeira conjugação, saltar, salta, saltabos. Segunda conjugação, verbos terminados em er, comer, comebos. E na terceira conjugação, verbos terminados em ir, escrever, escrevibos. Outros exemplos, tá? Seguindo a mesma regra, tira o R, fica somente a vogal e acentua, ok? Vou dar um tempo para vocês copiarem.
Pessoal, só para fazer uma retomada, inclusive, aqui, vocês se recordam que o uso de vos, ele se dá de forma informal, né? E o contexto onde ocorre com maior frequência é onde? Na América do Sul, correto? Vejam aqui alguns verbos, né? O verbo hacer, verbo poner, verbo tener, salir, decir, venir, onde se tira esse R do verbo no indicativo, fica somente a vogal e acentua-se essa vogal. Hacer, poner, tener, salir, decir, venir, ok? Primeiro exercício. Tendo em conta o contexto, as formas imperativas tira el palo, tira e tíralo estão. Qual é a função aqui do imperativo nestas falas? Haciendo um pedido, dando uma ordem, dando um conselho. Observem esses quatro primeiros quadros, inclusive a expressão do personagem. Vamos lá. Então, pessoal, se vocês observarem pela própria expressão do personagem, que é um cãozinho aqui, ele está solicitando, né, mentalmente, lógico, pelo balão de pensamento, que o dono atire o bastão, né? Então ele está fazendo o quê? Um pedido. Vamos para mais um exercício. E agora, tendo em conta o contexto, as formas imperativas se e no lo lleves. Está o quê? Haciendo um pedido, dando uma ordem ou dando um conselho. Estas formas estão no último quadrinho, depois que ele já correu atrás do bastão e conseguiu pegar. Vamos lá.
Então, pessoal, neste último quadrinho, vocês observam que ele entra num estado de consciência, né? Por que dar um conselho? Ou seja, ele está se dando um conselho a ele mesmo, né? Então, esta vez, se listo, Poncho, no lo lleves de vuelta, no lo lleves de vuelta, ok? E para um terceiro exercício, agora, vocês vão observar esta vinheta de Gaturro y los verbos que están acá en indicativo. Escribe el imperativo de los verbos de todas estas 7 acciones. Então vamos lá, pessoal, para a correção. Se vocês observarem, então, dos 7 verbos que estão aqui, 5 são regulares e 2 são irregulares, tá? Então quer dizer, 5 vão manter a raiz verbal e muda somente a terminação. E outros 2 verbos aqui, que é o verbo acostar e vestir, além da terminação, ele muda a raiz verbal. No caso do verbo acostar, muda o O para o E, em segunda pessoa. E o verbo vestir, muda o E para I, também em segunda pessoa. E daí vocês podem me perguntar, mas por que segunda pessoa? É uma relação entre o gato e o seu dono. Então ele tem uma relação maior de intimidade, utilização de tu. Então ficaria o quê? Passear fica passeia, curar, cura, rascar, rasca, que é de arranhar, alimentar, alimenta, acuesta, que seria de dormir. Então, acostar fica acuesta, vestir fica viste e alçar fica alça. E no final ele faz uma ironia. Vieram como al final obedecem? Vale? Vamos para o quiz. A partir da leitura de las frases abajo, a forma imperativa destacada está. Então nós temos duas questões, 2 questionamentos. Vocês irão analisar as duas. Se vas a Paris, visita el Museu Rodin. Está dando um conselho e sugerências ou está dando órdenes? E em la 2, por favor, abre la ventana de la sala. Abre a janela da sala. Formulando pedidos ou dando órdenes. Vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem estas 2 perguntas.
Vamos para a correção. Primeiro, se vas a Paris, visita o Museu Rodin. Está dando um conselho, uma sugestão. Por favor, abre a ventana de la sala. Um pedido, uma solicitação. Vamos para a questão 3 e 4? Seguindo o mesmo raciocínio. 3. Entreguem o informe antes de las 11. Está dando uma ordem ou está dando instrução? E lá 4. Para chegar ao teatro, doble a la derecha. Está formulando pedidos ou dando instruções? Vou dar mais um tempo para vocês pensarem e responderem os dois questionamentos. Vaya por esse caminho, es más corto. Aqui está dando uma instrução. Vale? Parabéns para quem acertou as 5 questões do quiz.
E se você não acertou, ainda tem os testes e os exercícios complementares, tá? Relembrando que hoje nós estudamos sobre o quê? La publicidade e também ele imperativo afirmativo. Isso mesmo. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula. Um abraço.